Há um choro que ninguém viu. Não o choro do funeral, não o choro que se escreve nas redes sociais, o coro das 3 da madrugada com o rosto contra o travesseiro, enquanto a casa dorme e você se pergunta se isso vale alguma coisa diante de Deus. Se você está ouvindo isso, é porque já chorou assim. Chorou aquilo que não se nomeia, chorou aquilo que nem você mesmo entende, e carregou em silêncio a suspeita de que essas lágrimas evaporaram sem importar para ninguém. Hoje quero te dizer uma única coisa, sustentada em uma imagem pouco pregada da palavra. Cada gota caiu em um frasco que Deus sustenta com o seu nome escrito. Nenhuma se perdeu. Há um livro onde elas foram contadas, uma por uma. Se isso ressoa com seu coração, escreva nos comentários. Hoje entrego o meu choro a Deus. Comecemos. Número 1. O choro que ninguém viu caiu em um lugar santo. Há um frasco que você não vê, mas Deus sustenta. Não está abandonado em algum canto do céu. Não está esquecido entre milhões de histórias. Está em suas mãos. E na base, escrito com uma ternura que não se apaga, está o seu nome. Esse frasco não guarda água comum, guarda aquelas lágrimas que escaparam quando você apagou a luz e fingiu que estava bem. Guarda as que caíram sobre o travesseiro, as que você secou rápido porque alguém podia entrar, as que engoliu em silêncio enquanto continuava trabalhando, cozinhando, dirigindo, respondendo mensagens. Sorrindo como se nada estivesse acontecendo por dentro. Você pensou que esse choro caiu no vazio, mas não. O seu choro não caiu no vazio, caiu em um frasco santo. Salmo 56:8 diz: Contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro. Leva devagar dentro de si. Não diz que Deus viu algumas lágrimas. Não diz que se lembrou das mais importantes. Diz: recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Como se Davi entendesse algo que você precisa voltar a acreditar hoje, que aquilo que ninguém registrou na terra, Deus registrou no céu. Talvez você tenha chamado isso de fraqueza. Talvez tenha dito: de novo estou chorando, de novo não consegui ser forte, de novo me quebrei pela mesma coisa. Mas Deus não olhou para essas lágrimas com desprezo. Deus não as chamou de exagero. Deus não disse: você já deveria ter superado isso. Aquilo que você chamou de desperdício emocional, Ele recebeu como uma oferta silenciosa, porque existem dores que não podem ser explicadas com palavras, mas podem ser derramadas diante do Pai. E quando a dor tem uma testemunha santa, ela deixa de ser um peso sem sentido, não porque deixe de doer imediatamente, mas porque já não está perdida, já não está escondida em um quarto vazio, já não está enterrada em uma noite que ninguém vai lembrar. Deus viu, Deus contou, Deus guardou, e aquilo que Deus guarda não fica sem valor. O silêncio em que você chorou não foi vazio, foi templo. Aquele quarto onde você se sentou na beira da cama, aquele banho onde a água escondeu as suas lágrimas, aquele momento em que colocou a mão no peito porque sentia que algo se quebrava por dentro, ali Deus também estava, nem sempre fazendo barulho, nem sempre explicando tudo, mas perto, muito perto. Por isso o Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Não diz que Deus se aproxima apenas quando você já está forte. Diz que se aproxima do quebrantado, daquele que não sabe como organizar o que sente, daquele que não tem uma oração bonita, daquele que mal consegue respirar sem que a alma trema. E escute este sussurro como se viesse direto do coração do Pai. Eu vi cada lágrima que escapou de você quando acreditava que ninguém estava olhando, e a coloquei em segurança. Filha, filho, não existe uma gota sua perdida. Eu tenho todas elas. Pense nesse frasco transparente sustentado por mãos feridas, mãos que também conhecem a dor, mãos que foram atravessadas, mas não soltaram a sua história. A luz atravessa o cristal e cada lágrima brilha de uma maneira diferente. Uma tem a data daquela despedida, outra tem o peso daquela traição, outra guarda o cansaço de tantos dias fingindo força, outra conserva aquela oração que você fez sem voz,
apenas com o peito apertado. E na base está o seu nome. Não um nome qualquer. O seu nome. Porque Deus não ama multidões de forma fria. Deus conhece rostos, conhece histórias, conhece o tremor específico da sua voz quando você diz: eu não aguento mais. Aquilo que você não conta para ninguém é a primeira coisa que Deus conta. Aquilo que você esconde para não preocupar os outros, Ele recolhe com cuidado. Aquilo que o mundo não viu, o Pai sustentou. Salmo 56:8 também pode ser ouvido assim: Tu contas todas as minhas angústias, recolheste todas as minhas lágrimas no teu frasco, registraste cada uma delas no teu livro. Fique aí por um instante. Deus faz a contagem, não para acusar você, não para lembrar a dor como uma condenação, mas para dizer: nada do que você sofreu ficou fora do meu olhar. Hoje começa uma nova conta com a sua dor. Não porque você deva negar o que aconteceu, mas porque pode parar de tratar as suas lágrimas como vergonha. Você pode dizer em voz baixa: hoje reconheço que o meu choro teve uma testemunha. Pode repetir até que a sua alma acredite: as minhas lágrimas não evaporaram. Deus as guardou. E se hoje você voltar a chorar, não pense que está retrocedendo. Não pense que falhou. Uma lágrima diante de Deus não é derrota. Às vezes, é o idioma mais sincero de um coração que já não consegue sustentar máscaras. E o Pai entende esse idioma. O seu choro não caiu no vazio, caiu em um frasco santo. Mas talvez você se pergunte se esse frasco realmente existe, ou se estou dizendo isso apenas para consolar você. Permita-me mostrá-lo. Número 2. Há um frasco no céu com o seu nome. Salmo 56:8 não fala como quem enfeita a dor, fala como quem revela algo profundo do coração de Deus. Diz: contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Pare por um instante aí. Não diz apenas: Deus sabe que você chorou. Diz algo mais íntimo, mais próximo, mais difícil de acreditar quando você vem de noites longas. Deus recolhe aquilo que você chorou. E recolher não é um verbo distante. Recolher não é olhar de longe. Recolher significa inclinar-se, significa aproximar-se até onde caiu algo frágil. Significa que o Pai não ficou esperando que você lhe entregasse uma explicação organizada da sua tristeza. Ele não disse: quando conseguir falar direito, quando conseguir orar bonito, quando conseguir me dizer exatamente o que está acontecendo, então eu virei. Não, Deus se inclinou até a sua cama, até aquele travesseiro molhado, até aquele banheiro onde você abriu a torneira para que ninguém escutasse, até aquele canto onde apertou os lábios para não se quebrar diante dos outros. E ali, onde você pensou que só existia vergonha, Ele colocou cuidado. Existe uma diferença enorme entre Deus saber que você chora e Deus guardar aquilo que você chorou. Saber pode parecer distante. Guardar é pessoal. Guardar é pegar algo e dizer: isso tem valor para mim. Guardar é protegê-lo do esquecimento. Guardar é colocar nome onde outros viram apenas desordem emocional. Por isso o seu choro não é uma mancha na sua história. O seu choro tem lugar em Deus. A noite em que você pensou que chorava, em vão talvez tenha sido a noite em que o seu frasco mais se encheu. Aquela noite em que você não tinha palavras. Aquela noite em que nem conseguiu abrir a Bíblia. Aquela noite em que tudo o que saiu de você foi um suspiro quebrado. Você pensou: isso não serve para nada. Mas o céu estava registrando. Não porque Deus seja frio como um contador de tristezas, mas porque o amor verdadeiro presta atenção aos detalhes que ninguém mais vê. O pequeno, o escondido, aquilo que não teve foto, aquilo que você não publicou, aquilo que não conseguiu contar sem se quebrar, também é precioso no reino de Deus. Salmo 56:8 pode soar assim no seu coração: Tu contas todas as minhas angústias, recolheste todas as minhas lágrimas no teu frasco, registraste cada uma delas no teu livro. Leia outra vez dentro de si. Deus faz a contagem, não para acusar você, não para aprisionar você ao passado, não para dizer: veja quanto você sofreu.
Ele faz isso para que você saiba que nada do que quebrou, você ficou sem testemunha, sem memória, sem cuidado. Cada gota tem data, nenhuma perde a validade. A lágrima daquela ligação, a lágrima daquela traição, a lágrima daquela perda que você ainda não sabe nomear. A lágrima que caiu enquanto outros dormiam tranquilos e você lutava com pensamentos que não contou a ninguém. Cada uma está diante de Deus. E aquilo que é conservado em suas mãos não se perde com o tempo. Não existe traça que destrua. Não existe ferrugem que desgaste. Não existe esquecimento que apague. Atos 10:4 diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Essa frase abre uma janela linda. Existem coisas que sobem diante de Deus como um memorial. Coisas que talvez a terra não aplauda, mas o céu se lembra. E se as suas orações sobem, se os seus atos de amor sobem, então também o seu choro sincero diante do Pai não cai sem destino. Deus não precisa que você explique por que chora antes de receber a sua lágrima. Ele conhece a história por trás de cada gota. Conhece o que disseram a você. Conhece o que você calou. Conhece aquilo que esperava e não chegou. Conhece aquilo que perdeu, mesmo que ainda continue de pé. Escute isto como um sussurro de Deus sobre a sua alma cansada. Eu não sou um Deus distante. Eu me inclino, eu recolho, eu guardo. E também, aquilo que você acreditou ser insignificante, eu etiquetei com o seu nome. Você pode imaginar o céu não como um quarto vazio, mas como uma sala santa onde cada história tem memória diante do Pai. Existem frascos que não estão abandonados. Existem frascos que Deus olha com ternura. Um deles carrega o seu nome, e quando a luz passa através dele, não revela vergonha, revela amor sustentado, dor recolhida, vida protegida. Diga devagar, mesmo que seja difícil acreditar, eu creio que as minhas lágrimas têm um lugar guardado no céu. Diga outra vez, o meu choro está no inventário de Deus, não porque você seja fraco, mas porque é amado. Não porque a sua dor seja um fracasso, mas porque Deus não desperdiça aquilo que você derramou diante dele. Cada gota tem data, nenhuma perde a validade. E se Deus recolhe aquilo que o mundo descarta, o que isso diz sobre aquilo que você chorou em silêncio durante anos? Permita-me abrir com você o salmo onde tudo isso foi dito pela primeira vez. Número 3. Aquilo que o mundo descartou, Deus está colecionando. Davi não escreveu essas palavras de um lugar confortável. Não as escreveu sentado à mesa tranquila, com tudo resolvido, olhando a vida de longe. Ele as escreveu como escreve alguém que está sendo perseguido por dentro e por fora. Davi, esse homem que também chorou em silêncio, sabia o que era fugir, sabia o que era se esconder, sabia o que era apoiar as costas contra a pedra fria de uma caverna e respirar baixo, como se até o som do próprio peito pudesse denunciá-lo. E talvez por isso o Salmo 56:8 tenha tanto peso, porque não nasce de uma teoria bonita sobre a dor. Nasce de uma vida quebrada diante de Deus. Diz: contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Não passe rápido por essa frase. Davi não diz: Deus, olha a minha coroa. Não diz: Deus, olha as minhas vitórias. Ele diz: as minhas fugas. Como se colocasse diante do Pai não os seus momentos mais fortes, mas os seus caminhos mais cansados. Você também teve fugas. Talvez não tenha corrido por estradas visíveis, mas correu por dentro. Fugiu de uma conversa que machucava você. Fugiu de uma lembrança que ainda visita as suas noites. Fugiu de uma ferida que não sabia tocar sem voltar a sangrar. Fugiu de pessoas, de lugares, de datas, de músicas, de mensagens guardadas, de fotografias que não conseguiu olhar outra vez. E o mais duro é que muitas vezes ninguém percebeu essa fuga. Por fora, você continuava ali, respondia, trabalhava, sorria, mas por dentro caminhava quilômetros de dor. E Deus contou cada um deles. Contaste as minhas fugas,
significa que Deus não viu apenas o último momento em que você se quebrou. Ele viu cada passo antes de chegar ali. Viu quando você começou a se apagar. Viu quando começou a se calar para não incomodar. Viu quando decidiu não contar mais nada porque sentiu que ninguém entenderia. Viu o primeiro tremor da sua alma, não apenas a queda final. A sua fuga emocional, ele conhece passo a passo, não apenas o último quilômetro. Depois Davi diz: recolhe as minhas lágrimas no teu odre. E escute como isso soa. Não soa como a súplica desesperada de alguém que não sabe se Deus o escuta. Soa como a confiança de alguém que conhece aquele com quem está falando. Davi não está pedindo a Deus que aprenda a vê-lo. Está falando com o Deus que já vinha vendo tudo. É como se dissesse: Senhor, tu que já contaste as minhas fugas, guarda também as minhas lágrimas. Tu que viste os meus passos, recolhe também aquilo que caiu dos meus olhos. Existe uma oração madura que não pede a Deus que comece a olhar. Ela relembra que ele já olhou, não porque Deus se esqueça, mas porque a sua alma precisa dizer isso outra vez para não afundar na mentira do abandono. Às vezes você precisa nomear a sua dor diante de Deus para que essa dor deixe de governar você em silêncio, porque a dor sem nome permanece como um peso escondido. Mas a dor nomeada diante do Pai se transforma em oração. Por isso você pode dizer: Senhor, isso me machucou. Senhor, isso me fez sentir sozinho. Senhor, isso ainda pesa em mim. Você não precisa maquiar isso. Não precisa transformar a sua oração em uma frase perfeita. Aquilo que é confessado diante de Deus deixa de possuir você. Aquilo que você coloca nas mãos dele já não aperta da mesma forma por dentro. E então Davi pergunta: não estão elas no teu livro? Mas essa pergunta não soa como dúvida, soa como fé. É uma pergunta que já conhece a resposta. Como quando um filho olha para o pai e diz: você não se esqueceu de mim, não é? Não fala isso para acusar. Fala porque precisa ouvir na alma aquilo que já sabe sobre o amor do Pai. Davi está dizendo: as minhas lágrimas estão no teu livro. Tu as registraste, tu as conheces. Tu não perdeste nenhuma. A Nova Tradução Viva expressa assim em Salmo 56:8. Tu recolheste todas as minhas lágrimas e as guardaste em um frasco. Registraste cada uma delas no teu livro. Permaneça aí por um instante. Todas, guardadas, registradas, não algumas, não as mais dramáticas, não as que os outros viram. Todas. Aquilo que é invisível para os outros é contável para Deus, sem erro. A lágrima que você limpou antes de sair do quarto, aquela que caiu enquanto dirigia e você precisou respirar fundo para continuar. Aquela que nem chegou a cair porque ficou presa na garganta. O mundo pode descartar isso. Pode dizer que foi apenas um dia ruim, uma fase, sensibilidade, exagero, mas o céu não trata assim. Aquilo que o mundo descartou, Deus está colecionando. Sim, aquilo que para outros foi supere isso, para Deus foi uma gota guardada. Aquilo que para outros foi não é tão grave. Para Deus foi uma ferida vista. Aquilo que para outros não teve importância, porque não deixou evidência, para Deus ficou escrito no seu livro. Salmo 121:8 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Se Ele guarda a sua saída e a sua entrada, também guarda esses movimentos interiores que ninguém soube interpretar. Ele sabe quando você foge por dentro. Ele sabe quando entra outra vez no medo. Ele sabe quando volta lentamente a respirar. Escute este sussurro de Deus para você. Eu contei cada passo que você deu correndo daquilo que dói. Não existe fuga sua que eu não tenha acompanhado. E então você pode declarar mesmo que em voz baixa: a minha fuga foi vista, o meu choro foi contado. Deus conhece o meu mapa interior melhor do que eu, porque a sua história não é um monte de fragmentos perdidos. As suas noites têm registro, as suas lágrimas têm memória, as suas fugas têm um Deus que as contou sem desprezar você. Aquilo que o mundo descartou, Deus está colecionando.
E se aquilo que Deus recolhe em silêncio pode ser ouvido no céu, deixe-me contar sobre uma mulher cujos lábios se moviam sem que ninguém escutasse nada. Número 4. A mulher que orava sem que sua voz fosse ouvida. Ah, uma mulher ajoelhada no lugar santo. Ela não está fazendo um discurso, não está levantando a voz, não está usando palavras grandiosas. Está ali com o rosto encharcado, com a respiração quebrada, com os lábios tremendo levemente, como se a dor já não tivesse força para sair por completo. E a Bíblia diz algo que deveria abraçar toda pessoa que alguma vez tentou orar e não conseguiu. 1 Samuel 1,13 diz: Ana, porém, falava no coração. Somente se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Por isso ele pensou que ela estivesse embriagada. Que frase forte! Ana falava no coração. Sua voz não era ouvida, apenas os seus lábios se moviam. Por fora, parecia uma mulher desordenada. Por dentro, era uma alma se derramando diante de Deus. Você já orou assim alguma vez? Não com frases bem formadas, não com uma oração longa, não com palavras que outros poderiam admirar, mas com o peito apertado e os olhos cheios. Você quis dizer: Senhor, ajuda-me, mas só saiu o ar. Quis explicar o que doía, mas a garganta se fechou. Quis ser forte diante de Deus, mas tudo o que conseguiu fazer foi chorar em silêncio. E talvez tenha pensado que isso não contava como oração. Mas Ana mostra o contrário. A oração dela não tinha volume, mas tinha profundidade. Sua voz não era ouvida na terra, mas o céu a recebeu por inteiro. Porque Deus não depende do som para entender você. Deus não precisa que as suas frases estejam organizadas para se aproximar. Deus escuta aquilo que os seus lábios não conseguem formar. O céu não precisa do seu volume, precisa do seu coração. Ele olhou para ela e a entendeu mal. O juiz humano viu lábios se movendo sem som e tirou uma conclusão errada. Pensou que Ana estivesse fora de si. Pensou que havia algo errado nela. E como dói quando alguém olha o seu quebrantamento por fora e o interpreta mal. Quando outros veem o seu silêncio e dizem que você é frio. Veem as suas lágrimas e dizem que você exagera. Veem o seu cansaço e pensam que lhe falta fé. Veem o seu isolamento e acreditam que você não quer falar com ninguém, sem saber que por dentro você mal está sobrevivendo. Mas o juiz divino a entendeu de imediato. Deus não confundiu Ana. Deus não a reduziu ao que parecia ser. Deus não precisou que ela se justificasse antes de ouvi-la. Enquanto ele via uma cena estranha, Deus estava recebendo uma oferta. Enquanto um homem não entendia os seus lábios, o Pai entendia sua alma. Aquilo que foi mal interpretado pelos homens pode ser abençoado pelo céu. Aquilo que outros confundiram, Deus recebeu. E quando Ana responde, não se defende com orgulho, não cria uma longa explicação para recuperar a sua imagem. Ela diz uma frase que atravessa o coração: derramei a minha alma perante o Senhor. Era isso o que estava acontecendo. Não era desordem, não era fraqueza, não era falta de controle. Era uma alma se derramando, como uma taça que já não consegue conter mais nada, como um vaso cheio até a borda que, ao menor movimento, começa a transbordar. Ana não estava encenando, Ana estava se esvaziando diante de Deus. Talvez isso seja exatamente o que você fez em muitas noites. Derramou a sua alma quando já não conseguia carregá-la. Derramou a sua alma na cama, no banheiro, na sala, no caminho de volta para casa. Derramou a sua alma sem palavras, sem testemunhas, sem música, sem ninguém colocando a mão no seu ombro. E quero que você escute isto com ternura. O seu choro que ninguém ouviu não foi o seu fracasso espiritual. Foi uma das orações mais íntimas que o seu coração conseguiu entregar. Salmo 39:12 diz: ouve a minha oração, ó Senhor, e escuta o meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas. Esse versículo não separa a oração das lágrimas. Ele as coloca juntas, como se existissem momentos em que as suas lágrimas também falassem, como se a alma dissesse pelos olhos aquilo que a boca já não sabe expressar.
E Deus não se cala diante disso. Deus não olha para suas lágrimas como ruído emocional. Ele as escuta como clamor. Por isso, quando você não tiver palavras, não pense que Deus se afastou. Quando só conseguir se sentar em silêncio, não pense que o céu fechou as portas. Quando seus lábios se moverem e a sua voz não sair, lembre-se de Ana. Lembre-se de que Deus ouve aquilo que não é pronunciado. Lembre-se de que existem orações que não são escritas com frases, mas com lágrimas. Escute este sussurro de Deus para você. Eu ouço aquilo que os seus lábios não conseguem formar. Filha, filho, eu entendo você mesmo que ninguém mais entenda. E se puder, declare devagar: o meu choro sem palavras é oração perfeita aos ouvidos de Deus. Aquilo que outros confundiram, Deus recebeu. Ana saiu daquele lugar com uma semente de resposta no coração. Ainda não via tudo cumprido, mas algo havia mudado. Sua alma já não estava presa dentro dela mesma. Ela a havia derramado diante de Deus. O céu não precisa do seu volume, precisa do seu coração. Mas se Deus ouve aquilo que é silencioso, o que acontece quando nem lágrimas restam? Essa é a pergunta que vem agora. Número 5. Quando as palavras acabam, as lágrimas oram por você. Existe um momento em que você já não sabe o que dizer a Deus, não porque não creia, não porque não queira orar, não porque a sua fé tenha morrido, mas porque a dor se tornou tão profunda que as palavras ficaram pequenas. Você abre a boca e nada sai. Tenta organizar uma frase, mas tudo por dentro está cansado. Quer dizer, Senhor, ajuda-me, mas tudo o que aparece é um gemido, uma lágrima, uma respiração partida. E talvez aí tenha começado a sua culpa. Porque você pensou, não estou orando direito. Pensou, Deus deve estar esperando que eu diga algo mais forte, mais claro, mais espiritual. Pensou que o seu silêncio era uma falha, que o seu choro era insuficiente, que se não conseguia falar, então talvez o céu também não estivesse ouvindo você. Mas a palavra de Deus tira esse peso dos seus ombros. Romanos 8:26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Leia devagar dentro de si. Não sabemos. A Bíblia não se escandaliza com a sua confusão. Não condena você por não saber o que pedir. Não acusa você por estar esgotado. Ela diz que existem momentos em que você não sabe como orar como convém. E exatamente aí, não quando você está perfeito, não quando tem frases bonitas, não quando se sente forte, mas justamente na sua fraqueza, o Espírito ajuda você. Isso significa que o seu esgotamento espiritual não desqualifica você do céu. Pelo contrário, é aí que Deus se aproxima com uma ternura que não depende da sua força. Quando você não consegue levantar a oração, o Espírito a levanta por você. Quando a sua voz não encontra caminho, Ele entende o gemido. Quando a sua alma só consegue chorar, Ele pega esse choro e o apresenta diante do Pai como uma oração completa. As lágrimas são oração líquida. Quando a voz se acaba, talvez você tenha chorado sem saber o que estava pedindo. Apenas chorou. E por dentro havia muitas coisas misturadas. Cansaço, medo, decepção, perguntas, feridas antigas, uma necessidade enorme de descanso. Você não sabia como separar tudo isso em palavras, mas o Espírito sabia. Ele sabe traduzir aquilo que você não consegue explicar. Ele pega essa lágrima silenciosa e a leva ao céu sem precisar da sua eloquência. Não é a sua gramática que abre o coração de Deus, é a sua entrega. A oração não é medida em frases, é medida em rendição. Existem pessoas que falam muito, mas não entregam nada. E existem almas que mal conseguem sussurrar, mas se colocam inteiras diante de Deus. Você pode estar sentado na beira da cama, sem saber o que dizer, com os olhos cheios e o peito pesado, e ainda assim estar orando mais profundamente do que nunca. Porque Deus não está contando palavras, Deus está recebendo o coração. Jó 16:20 diz: os meus olhos derramam lágrimas diante de Deus. Que maneira limpa de dizer isso.
Não diz os meus olhos derramam lágrimas no vazio. Não diz os meus olhos derramam lágrimas sem destino. Diz, diante de Deus, as suas lágrimas têm direção quando caem diante do Pai. Mesmo que pareça que descem pelo seu rosto, na verdade sobem como clamor. Mesmo que pareça que se perdem nas suas mãos, o céu as entende. E quero que você veja isso assim, como um gemido que nasce do lugar mais profundo do seu peito. Não tem forma, não tem palavras, apenas sobe como vapor de uma alma cansada. E o Espírito Santo o recebe. Não o rejeita por estar incompleto. Não o corrige com dureza. Não diz, isso não se fala assim. Ele o toma com uma delicadeza que só Deus possui, o organiza segundo a vontade do Pai e o apresenta como uma oração perfeita diante do trono. Por isso, quando não conseguir falar, não finja. Não preencha o silêncio com frases que o seu coração não consegue sustentar. Permaneça aí diante de Deus. Respire, core se precisar chorar, sussurre se puder, fique em silêncio se já não conseguir mais. E creia nisto, aquilo que você não sabe pedir já está sendo pedido por você. Aquilo que você não consegue explicar, o Espírito está levando ao Pai. Aquilo que você não entende do seu próprio gemido, Deus entende por completo. Escute este sussurro do Senhor sobre o seu cansaço. Quando você não conseguir falar, o meu Espírito falará por você. Eu entendo o seu gemido mesmo quando você não o entende. Você não precisa convencer Deus de que a sua dor é real. Não precisa enfeitar a sua oração para que ela seja aceita. Você pode vir exatamente como está, com a voz quebrada, com a fé tremendo, com lágrimas no lugar de palavras. E agora quero pedir algo simples a você, não como obrigação, mas como um ato de entrega. Escreva ou diga em voz baixa, hoje entrego o meu choro a Deus. Faça uma pausa aí. Hoje entrego o meu choro a Deus. Você não está entregando apenas uma emoção. Está colocando nas mãos do Pai aquilo que pesou em você por tempo demais. Está dizendo, Senhor, isso também pertence a Ti. Esta lágrima também pode ser oração. Este gemido também pode chegar até Ti. Declare isso para sua alma. O meu gemido é oração traduzida pelo Espírito. Repita quando não tiver forças. Repita quando sentir culpa por não orar como antes. Repita quando a sua única oração for olhar para o céu com os olhos molhados. As lágrimas são oração líquida quando a voz se acaba. E se o seu choro é oração traduzida pelo Espírito, escute o que acontece quando Deus ouve essa oração pela 10ª vez, pela 100ª vez, pela 1000ª vez. Número 6. Deus não se cansa de ouvir o mesmo choro. Você precisa ouvir isso devagar, porque talvez você já esteja cansado de chorar pela mesma coisa. Talvez exista uma parte de você que diga, Senhor, de novo venho com isso. De novo dói a mesma coisa. De novo estou aqui com a mesma ferida, com a mesma pergunta, com o mesmo cansaço. E por isso, às vezes, você se cala. Não porque a dor tenha acabado, mas porque sente vergonha de levar a Deus uma tristeza que já levou tantas vezes. Mas o amor de Deus não funciona como a paciência humana. As pessoas podem se cansar de ouvir, podem dizer com palavras ou com silêncios, você já deveria estar melhor. Podem olhar para sua tristeza como se fosse uma repetição desnecessária. Podem fazer você sentir que a sua dor está ocupando espaço demais. Mas Deus não olha para você assim. Deus não conta suas lágrimas para repreender quantas vezes você voltou. Ele as conta porque, cada vez que você chora diante dele, o seu coração volta ao único lugar onde pode ser sustentado sem julgamento. Salmos 6, 8 e 9 diz, Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor receberá a minha oração. Escute a firmeza dessas palavras. Ouviu, receberá, não diz talvez ouviu, não diz quem sabe recebeu. Diz que Deus ouviu a voz do seu choro. E essa frase é linda porque o choro também tem voz. Mesmo que você não saiba explicar, mesmo que ninguém entenda de onde ele vem,
mesmo que apenas apareça como um tremor por dentro, Deus escuta essa voz. O seu choro repetido não é fraqueza, é honestidade sustentada, é a sua alma dizendo: ainda preciso do Pai aqui. E isso não ofende Deus, não o cansa, não o afasta. Se você volta com a mesma lágrima, Ele volta com a mesma misericórdia. Se você volta com a mesma pergunta, Ele volta com a mesma proximidade. Se você volta com o mesmo cansaço, Ele volta com braços que não se cansam de sustentar você. Deus não se cansa de ouvir o mesmo choro. Pense em um pai que entra todas as noites no quarto do filho doente. Ele não entra porque naquela noite a dor seja mais interessante do que na anterior. Não entra porque a criança mudou a forma de reclamar. Entra porque ama. Entra porque o amor não precisa de novidades para permanecer. Entra porque o filho continua precisando de presença. Assim é Deus com você. Ele se aproxima outra vez da sua cama, outra vez do seu silêncio, outra vez do seu travesseiro molhado, outra vez daquela oração que começa igual a de ontem, outra vez do ponto exato onde a sua alma ainda dói. E quando você diz: Senhor, perdoa-me, já chorei demais por isso, talvez o céu responda com ternura: não me peça perdão por trazer a mim a sua dor. É para isso que eu estou aqui. Deus não diz: já chega. Deus diz: continue vindo. Continue trazendo aquilo que pesa. Continue derramando aquilo que você não consegue carregar sozinho. Continue falando comigo, nem que seja com lágrimas. Continue voltando, mesmo que sinta que não avançou. Porque ser ouvido por Deus já começa a curar algo dentro de você. Antes que a resposta mude a sua situação, a presença do Pai começa a mudar a maneira como você respira dentro da situação. Lamentações 3, 49 e 50 diz: os meus olhos choram e não cessam, porque não há alívio até que o Senhor atente e veja desde os céus. Existem lágrimas que não cessam rapidamente. Existem processos que não se resolvem em uma noite. Existem lutos que retornam em certas estações. Existem feridas que parecem se acalmar e depois doem outra vez. Mas a Bíblia não envergonha quem chora muito. Ela dá palavras a essa pessoa. Permite que ela diga: os meus olhos não cessam. E ainda assim, essa mesma lágrima continua direcionada a Deus, até que o Senhor atente e veja desde os céus. A paciência divina com a sua dor não tem data de validade. A misericórdia não se desgasta com o uso. Não é como uma vela que se consome toda vez que você precisa dela. É como a manhã que retorna mesmo depois de uma noite longa. Ela se renova, volta fresca, volta suficiente, volta exata para o peso de hoje. Por isso, você pode declarar em voz baixa: o meu choro repetido não esgota a misericórdia de Deus. Eu volto e Deus volta comigo. Você não precisa fingir que já não dói para parecer mais forte. Não precisa mudar de assunto diante do Pai para que Ele não se canse de você. Você pode vir com a mesma ferida, mas não virá ao mesmo vazio. Você vem ao Deus que ouviu, que recebeu, que continua presente. E escute este longo sussurro, como se o Pai se sentasse ao seu lado na noite e falasse sem pressa: mesmo que você volte a chorar pela mesma coisa, eu volto a me inclinar da mesma maneira. Mesmo que a sua voz trema com a mesma frase, eu não a desprezo. Mesmo que sinta vergonha de regressar com o mesmo peso, eu não me envergonho de receber você. Não me canso de você. Não se canse de mim. Traga outra vez o seu choro. Traga outra vez o seu cansaço. Traga outra vez essa parte que ainda não sabe cicatrizar. Eu continuarei aqui, ouvindo a voz do seu choro, recebendo a sua oração, sustentando a sua alma, até que você consiga respirar em paz. E se Deus não se cansa, deixe-me mostrar a você um rei que virou o rosto para a parede para chorar, porque já não lhe restava nenhum outro lugar para onde olhar. Número 7. O rei que chorou com o rosto voltado para a parede. Existem momentos em que você já não olha para frente porque o futuro parece fechado. Já não olha para os lados porque ninguém ao redor sabe o que dizer. Já não olha para trás porque o passado também dói.
Então você faz a única coisa que ainda consegue fazer: vira o rosto para a parede. Não porque a parede tenha respostas, mas porque já não resta nenhum outro lugar para olhar sem se quebrar. Foi isso que Ezequias fez. Um rei, um homem com nome e posição, gente ao redor, responsabilidade sobre os ombros. Mas naquele momento a coroa não importava. O palácio não importava. A imagem pública não importava. A Bíblia o apresenta como um homem sentenciado, um homem que recebeu uma notícia que apertou seu peito, um homem que entendeu que as suas forças já não bastavam. E então ele virou o rosto para a parede e chorou. Existe algo profundamente humano nessa cena. Ezequias escondeu o rosto dos homens e o abriu diante de Deus. Não fez uma cerimônia. Não chamou todos para demonstrar força. Não transformou a sua dor em discurso. Apenas se virou para a parede, como alguém que precisa fechar o ruído externo para abrir uma porta secreta na alma. Às vezes, a parede não é abandono. Às vezes, a parede é o único lugar onde você já não precisa fingir. Talvez você saiba o que é isso. Olhar para uma parede de madrugada, olhar para o teto sem conseguir dormir, virar as costas para o mundo por um instante porque não tem forças para explicar nada. E talvez tenha pensado, isso não serve para nada. Estou sozinho, ninguém me vê. Mas na história de Ezequias, a parede não bloqueou o ouvido do céu. A parede fechou o olhar humano, mas abriu um altar invisível diante de Deus. Isaías 38:5 diz: Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Escute a ordem. Deus não disse primeiro, seja forte. Não disse pare de chorar. Não disse comporte-se como rei. Ele disse, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Vi as tuas lágrimas. Essa frase pode sustentar alguém que está à beira de desistir, porque antes da mudança veio o olhar de Deus. Antes do milagre veio a validação. Antes de acrescentar dias, Deus reconheceu o choro, como se o pai dissesse, eu não ignorei aquilo que caiu dos seus olhos. Não achei que fosse pouca coisa. Não confundi isso com fraqueza. Eu vi. E aqui existe algo que o seu coração precisa receber. Deus responde ao homem, não à coroa. Responde à alma despida, não ao papel que você desempenha diante dos outros. Você pode ser forte para a sua família, responsável no seu trabalho, correto diante das pessoas, mas quando vira o rosto para a parede e chora diante de Deus, Ele não exige que você sustente o personagem. Ele se aproxima do ser humano que existe debaixo de tudo isso, do cansado, do assustado, daquele que já não sabe como continuar. Existem diagnósticos do mundo que parecem fechados, palavras que soam definitivas, portas que parecem seladas, notícias que deixam você sem ar. Mas o choro diante de Deus pode colocar esse diagnóstico sob outra autoridade. Não porque as suas lágrimas manipulem Deus, mas porque quando a dor é direcionada ao céu, ela deixa de ser apenas destruição e se transforma em entrega. E aquilo que é entregue a Deus nunca permanece igual. Salmo 102:9 diz, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Existem dores que se misturam ao cotidiano. Você come com lágrimas, caminha com lágrimas, trabalha com lágrimas escondidas. Vive dias em que o choro parece parte da sua respiração. E ainda assim, se essas lágrimas forem derramadas diante do Pai, elas não são o fim. São tinta, são clamor. São algo que Deus pode usar para escrever novos dias onde você só enxergava encerramento. As lágrimas não encurtam a vida, podem prolongá-la, não apenas em tempo, mas em esperança, em profundidade, em presença. Existem pessoas que, depois de chorar diante de Deus, não recebem imediatamente todos os anos que desejavam, mas recebem uma vida interior que já não possuíam. Recebem ar para o dia seguinte, recebem uma paz que não explica tudo, mas sustenta o necessário. Recebem uma certeza suave, Deus me viu.
Imagine Ezequias com a testa quase encostada na parede fria. O rei já não parece rei, apenas parece um homem chorando. As cortinas do palácio estão imóveis. O quarto se torna pequeno, mas o céu não está distante. Antes que a oração termine de desaparecer dos seus lábios, Deus já está movendo uma resposta. Antes que o profeta termine de sair, a mensagem de Deus já está voltando. Porque existem lágrimas que chegam mais rápido ao céu do que muitas palavras vestidas de força. E talvez hoje Deus sussurra a você: a sua parede, onde ninguém vê você chorar, é o meu altar. Quando você vira o rosto para mim, eu viro o relógio para você. Nem sempre da maneira que imaginou, mas sempre com a minha mão sobre a sua história. Eu sei onde a sua força terminou. Eu sei qual frase quebrou você. Eu sei qual notícia deixou você sem chão. E ali mesmo, onde você pensou que tudo acabava, eu posso acrescentar presença, posso acrescentar novos dias. As lágrimas não encurtam a vida, podem prolongá-la. Mas talvez você não esteja diante de uma parede no palácio. Talvez esteja em uma cama encharcada no meio da noite. Permita-me ir com você até lá. Número 8. O seu leito encharcado de choro é altar, não derrota. Talvez, neste exato momento, você esteja ouvindo isso da sua cama. Talvez a casa esteja em silêncio, a luz apagada, e você esteja deitado com os olhos abertos, olhando para um ponto fixo, tentando convencer a si mesmo de que amanhã estará melhor. Mas por dentro, você não está descansando. Por dentro, continua carregando conversas, lembranças, perguntas, cansaço, uma tristeza que durante o dia conseguiu esconder, mas que à noite voltou a se sentar ao seu lado. Existem dores que esperam tudo se calar para aparecer. Durante o dia você responde mensagens, faz o que precisa fazer, sustenta o rosto, cumpre as suas tarefas, segue em frente. Mas chega à noite, você apoia a cabeça no travesseiro e a alma começa a soltar aquilo que precisou conter. Então você chora, às vezes em silêncio, às vezes com um pequeno gemido, às vezes apenas com lágrimas que descem sem pedir permissão. E talvez você tenha pensado que essa cena é derrota, que se chora na cama é porque falhou, que se não consegue dormir é porque lhe falta fé. Que se o travesseiro termina molhado outra vez, então existe algo errado com você. Mas escute o que a palavra diz. Salmo 6,6 diz: já estou cansado do meu gemer. Todas as noites faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Davi não escondeu as suas noites. Diante de Deus, não maquiou o seu cansaço. Não disse: Senhor, só vou te mostrar a minha parte forte. Ele disse que gemia, disse que a sua cama estava molhada de lágrimas. Disse que o seu leito, o lugar onde deveria descansar, havia se tornado o lugar onde a sua alma se derramava. E ainda assim, essa cama não foi um lugar vazio, foi altar. O seu leito encharcado de choro é altar. Não derrota. Esse travesseiro que amolece com as suas lágrimas não está longe do céu. Esse lençol que ninguém mais vê, essa madrugada em que ninguém escuta você, esse lado da cama onde você se encolhe para não fazer barulho, tudo isso está diante de Deus. Aquilo que amolece o travesseiro chega ao trono. Guarde essa frase. Aquilo que amolece o travesseiro chega ao trono. Porque o Deus que ama você não precisa de luzes acesas para enxergar. A escuridão do seu quarto não é escuridão para Deus. Ele vê perfeitamente no escuro. Ele sabe quando os seus olhos estão abertos, mesmo que todos pensem que você dorme. Ele sabe quando o seu corpo está deitado, mas a sua alma continua de pé lutando. Ele sabe quando você está cansado de pensar, cansado de lembrar, cansado de esperar, cansado até mesmo de pedir. E o cansaço da alma tem ouvido divino. Salmo 6 continua, dizendo que Deus ouviu a voz do seu choro, que ouviu a sua súplica, que recebeu a sua oração. Veja como Deus une essas coisas. Choro, súplica, oração. Como se o céu não separasse as suas lágrimas do seu clamor. Como se Deus dissesse: aquilo que caiu na sua cama
também chegou até mim. Aquilo que você pensou que apenas molhou um tecido tocou o meu coração. A cama onde o mundo diz para você descansar pode ser o lugar mais ativo da sua vida espiritual. Porque ali, quando você já não está representando para ninguém, quando já não precisa cuidar da sua imagem, quando já não responde estou bem, por costume, o seu coração fica despido diante do Pai. E Deus não despreza essa nudez, não a humilha, não a corrige com dureza. Ele a cobre com presença. Talvez durante o dia você tenha parecido forte, mas a noite se quebrou. E quero dizer algo com muito cuidado. Esse choro noturno não é acúmulo de fracasso, é entrega de peso. É a sua alma deixando cair diante de Deus aquilo que não conseguia mais sustentar. A noite não é lugar de julgamento. Pode ser lugar de entrega. Pode ser esse espaço santo onde finalmente você diz, sem palavras, Senhor, aqui está aquilo que está pesando em mim. Salmo 35 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não diz que a noite não vai doer. Não nega o choro, não exige que você finja uma alegria que ainda não sente. Reconhece que existem noites em que o choro permanece, mas também declara que a noite não tem a última palavra. Amanhã chega. Talvez não chegue com todas as respostas de uma vez. Talvez não chegue mudando tudo imediatamente, mas chega com uma misericórdia nova, com um pouco de ar, com uma pequena luz na janela, com a certeza de que Deus continuou ali enquanto você chorava. Imagine o seu quarto de madrugada, a lua entrando suavemente pela janela, a casa dormindo. Ninguém sabe que você está acordado. Ninguém sabe que os seus olhos estão cansados. Ninguém sabe quantas vezes mudou de lado tentando desligar a mente. Mas o pastor está ali, não cochila, não se distrai, não vai embora porque você não consegue descansar. Ele permanece velando com você. E escute o sussurro dele, o seu leito encharcado é o meu altar. Eu continuo aí com você durante toda a noite. Você não está chorando sozinho. Você não está chorando sozinha. Estou contando cada gota que cai sobre o travesseiro. Estou perto quando o quarto parece frio. Estou com você quando o silêncio pesa. A sua noite não me incomodam. O seu cansaço não me afasta. Declare isso devagar, como quem devolve verdade à própria alma. A minha noite de choro não é derrota, é altar. A minha cama é altar o meu choro, é oferta noturna. Aquilo que amolece o meu travesseiro chega ao trono de Deus, e o Pai não despreza aquilo que derramo diante dele. Aquilo que amolece o travesseiro chega ao trono. E se Deus escuta durante a noite, deixe-me dizer por que o silêncio do céu não é aquilo que parece ser. Número 9. O silêncio do céu não é ausência, é atenção. Existem silêncios que doem mais do que uma resposta difícil. Porque quando você chora e não escuta nada, a mente começa a inventar explicações escuras. Começa a dizer, Deus não respondeu porque não. Se importou. Deus se calou porque foi embora. Deus não falou porque a minha dor não era tão importante. E talvez essa mentira tenha entrado profundamente em você, especialmente naquelas noites em que pediu um sinal, uma palavra, uma paz imediata, e tudo o que sentiu foi silêncio. Mas o silêncio de Deus não se parece com o silêncio das pessoas. Quando alguém não sabe o que fazer com o seu choro, muitas vezes fica em silêncio por desconforto. Não porque não queira ajudar, mas porque a sua dor parece grande demais. A pessoa olha para o chão, muda de assunto, diz algo rápido para sair daquele momento, ou se afasta, porque não sabe como acompanhar você sem tentar consertá-lo. Esse silêncio humano pode parecer abandono, pode fazer você pensar que a sua tristeza incomoda, que a sua dor atrapalha, que as suas lágrimas são demais. Mas o silêncio de Deus é outra coisa. O céu não se cala por desinteresse, cala-se por proximidade. O silêncio de Deus nem sempre é uma porta fechada. Às vezes é o Pai sentado ao seu lado sem desviar o olhar. Às vezes é o pastor se aproximando de uma ovelha ferida, não para fazer um discurso longo, mas para permanecer perto até que ela pare de tremer,
Porque existem dores que não se curam com muitas palavras, existem momentos em que a explicação chega cedo demais e machuca ainda mais. Existem noites em que aquilo que a sua alma precisa não é que alguém fale sem parar, mas que alguém não vá embora. Salmo 31:7 diz: Eu me alegrarei e regozijarei na tua misericórdia, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Olha essa frase: conheceste a minha alma nas angústias. Não diz apenas que Deus viu de longe aquilo que aconteceu com você. Diz que Ele conheceu a sua alma ali, no lugar apertado, na dor difícil, naquela parte de você que nem você sabe explicar direito. Deus não apenas viu a cena. Ele conheceu aquilo que acontecia dentro de você. E aquilo que Deus conhece por dentro nem sempre precisa de uma explicação imediata por fora. Talvez você tenha confundido silêncio com abandono, porque aprendeu a medir o amor pela quantidade de palavras. Mas existem amores que falam muito e sustentam pouco. E existem presenças que quase não dizem nada, mas salvam você de cair. Pense em alguém sentado ao lado de uma pessoa que chora. Não a interrompe, não a pressiona, não exige que explique cada lágrima. Apenas está ali, respira perto, permanece. E essa permanência, sem ruído, se transforma em refúgio. Assim é Deus com você quando chora. Nem sempre responde primeiro com uma frase. Às vezes, responde com permanência. Nem sempre muda a circunstância naquele instante. Às vezes, começa sustentando a sua alma para que a circunstância não destrua você. Nem sempre rompe o silêncio da maneira que você esperava. Às vezes, entra dentro do silêncio para que você não esteja sozinho ali. Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto, não distante, não distraído, não indiferente. Perto. E a proximidade nem sempre faz barulho. A proximidade pode ser um cobertor sobre os ombros, uma mão invisível sustentando as suas costas. Uma pequena paz que não explica tudo, mas impede que você afunde por completo. Uma força suave para continuar respirando, mesmo continuando a chorar. Aquilo que você interpreta como ausência pode ser Deus sem desviar o olhar. Aquele momento em que você disse: Senhor, onde tu estás? Talvez ele estivesse tão perto que não precisasse gritar. Talvez não estivesse longe do seu quarto. Talvez estivesse ali, na beira da sua cama, contando aquilo que caía dos seus olhos, ouvindo aquilo que a sua boca não conseguia organizar, cobrindo você com um silêncio que não era muro, mas cobertor. Escute o sussurro dele. Quando você acreditou que eu estava em silêncio, eu estava mais perto do que nunca. O meu silêncio não é muro, é cobertor que cobre você. Eu não fui embora quando você não ouviu a minha voz. Eu não fechei o céu quando as suas lágrimas tocaram o travesseiro. Eu estava ali, sem piscar, cuidando do seu coração enquanto você pensava que ninguém estava cuidando dele. Por isso você pode dizer hoje à sua alma: o silêncio de Deus é a sua atenção mais concentrada. Aquilo que parecia ausência, agora eu chamo de proximidade. Não porque o silêncio seja fácil, não porque esperar não doa, não porque não existam noites em que você desejaria uma resposta audível, mas porque a fé aprende, pouco a pouco, a traduzir a linguagem do céu. E às vezes o céu não fala como trovão, às vezes fala permanecendo. O amor maduro nem sempre corre para encher o ar de palavras. Às vezes se senta perto, às vezes guarda silêncio para não interromper aquilo que a alma precisa derramar. Às vezes ainda não explica a ferida, porque primeiro a sustenta. Então, se Deus conhece você por dentro, se viu a sua aflição, se está perto do coração quebrantado, o que aconteceria se você deixasse de chamar de abandono aquilo que talvez tenha sido presença silenciosa? O que mudaria na maneira como olha para cada lágrima se descobrisse que o céu não esteve ausente, mas atento? Número 10. As lágrimas são semente, não desperdício. Talvez você tenha olhado para suas lágrimas como água perdida, como algo que caiu, secou, desapareceu e não deixou nada. Talvez tenha pensado: chorei demais e nada mudou. Quebrei tantas vezes e continua no mesmo lugar.
Derramei tanta dor e parece que não serviu para nada. E quando a alma começa a pensar assim, o choro se torna 2 vezes mais pesado. Dói aquilo que aconteceu e, além disso, dói acreditar que essa dor não produziu fruto algum. Mas Deus não olha para suas lágrimas como desperdício. Salmo 126, 5 e 6 diz: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Olhe bem essa imagem. Não diz que aqueles que choraram ficaram vazios para sempre. Não diz que aqueles que semearam com lágrimas perderam a sua semente. Diz que semearam chorando, mas colherão com alegria. Diz que foram andando e chorando, mas voltarão trazendo feixes. Isso significa que, nas mãos de Deus, o seu choro não é fim, é semente. A semente, quando cai na terra, parece desaparecer. Você a vê entrar na escuridão e depois não a vê mais. Se não conhecesse o mistério da semeadura, pensaria que ela se perdeu. Pensaria que foi enterrada para morrer. Mas dentro da terra existe algo acontecendo que ainda não aparece. A semente se abre, se rompe, se entrega ao processo. E justamente porque se rompe, começa a germinar. Assim acontece com muitas lágrimas. Quando caem, parece que você só está perdendo forças. Parece que está apenas molhando a terra de uma história que não responde. Mas Deus sabe trabalhar debaixo da superfície. Deus sabe cuidar daquilo que você já não vê. Deus sabe pegar uma lágrima derramada numa noite difícil e transformá-la em raiz escondida de uma alegria futura. Nem toda colheita aparece no mesmo dia da semeadura. Isso é o que mais custa aceitar. Você gostaria de chorar hoje e amanhã já ver toda a resposta. Gostaria de entregar a dor e despertar com o campo cheio. Mas existe um tempo entre as lágrimas e a alegria, existe um espaço entre a semente e o feixe. E esse tempo também pertence a Deus, não é tempo morto. Não é atraso sem sentido, é terra trabalhando em silêncio sob o olhar do Pai. Por isso a palavra não diz, talvez voltará, diz, voltará com alegria. Existe certeza. Não fantasia, não exagero, não promessa vazia para encobrir a dor. Certeza, a certeza de que Deus não desperdiça aquilo que é derramado diante dele. A certeza de que o choro colocado em suas mãos não fica estéril. A certeza de que, mesmo que hoje você só veja sulcos molhados, o Pai já conhece o feixe que ainda não apareceu. Aquilo que você chora hoje pode estar alimentando algo que amanhã sustentará a sua alma. Talvez não seja uma colheita de coisas externas como você imaginava. Talvez seja uma fé mais limpa, uma paz mais profunda, uma nova ternura para consolar outras pessoas, uma capacidade de olhar para a vida sem tanta dureza, uma oração mais sincera, uma esperança que já não depende de tudo sair perfeito. Deus tem feixes que nem sempre se medem com as mãos, mas são sentidos no coração. Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite não nega a manhã. O choro não cancela a alegria. A semente molhada não apodrece quando está na terra de Deus. Ela germina. Aquilo que parece perda pode ser promessa enterrada. Imagine um semeador caminhando por um longo sulco. Numa mão ele leva a semente. Nos olhos leva lágrimas. Cada passo custa. Ele ainda não canta. Ainda não vê o fruto. Apenas continua andando. E enquanto avança, suas lágrimas caem sobre a terra. Meses depois, aquele mesmo caminho não está vazio. Onde cai o choro, existe vida. Onde havia sulco escuro, existe feixe. Onde havia silêncio, existe canto. Assim também você caminha, andando e chorando, levando uma semente preciosa que às vezes nem sabe que carrega. Porque a sua fidelidade no meio da dor é semente. A sua oração cansada é semente. A sua decisão de não soltar Deus, mesmo sem entender, é semente. O seu Senhor, eu ainda estou aqui, dito com a voz quebrada, é semente. E Deus não despreza essa semeadura. Escute este sussurro do Pai. A sua lágrima de hoje
é a minha semente para o seu amanhã. Aquilo que você rega com choro, eu cuido por dentro até florescer. Você não está perdendo tudo. Está semeando num campo que ainda não consegue ver. Declare devagar: o meu choro é semente, a minha colheita está a caminho. Aquilo que eu choro hoje, colherei com alegria amanhã. Não como quem nega a dor, mas como quem se recusa a chamar de desperdício aquilo que Deus chamou de semeadura. As lágrimas são semente, não desperdício. Mas quem garante a você que Deus sabe o que é chorar de verdade? Deixe-me contar o dia em que ele mesmo chorou diante de um túmulo. Número 11. O dia em que o próprio Deus chorou diante de um túmulo. Existe uma cena na Bíblia que deveria mudar para sempre a forma como você olha para suas lágrimas. Jesus está diante de um túmulo. Há poeira no caminho. Há pessoas chorando ao redor. Há duas irmãs com o rosto marcado pela perda. Há uma casa que ainda cheira a luto. E, no meio de tudo isso, o Filho de Deus para. Ele não chega como alguém frio que veio apenas resolver um problema. Não chega com pressa como quem diz: afastem-se, eu sei o que fazer. Não chega desprezando a dor daqueles que choram porque já conhece o final da história. Ele se aproxima. Olha, escuta. Sente o peso daquela cena, e antes de chamar vida onde havia morte, antes que a pedra se mova, antes que o milagre apareça, a Bíblia diz uma frase curta, mas imensa. Jesus chorou. João 11, 33 ao 36 diz: Jesus, pois quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes, disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Permaneça aí por um instante. Jesus chorou. Aquele que podia ressuscitar o morto chorou diante do túmulo. Aquele que tinha autoridade sobre a morte não tratou as lágrimas como falta de fé. Aquele que sabia que a história não terminaria ali não disse às irmãs: não chorem, porque eu vou fazer algo. Primeiro, se comoveu. Primeiro entrou na dor. Primeiro compartilhou o peso. Isso significa que as suas lágrimas não são vergonha diante de Deus. Se Deus chorou, então chorar nunca foi fraqueza. Se Jesus chorou, então o seu choro não faz de você menos crente, menos forte, menos amado. Existem lágrimas que não contradizem a fé. Elas a tornam mais humana, mais sincera, mais rendida. Jesus sabia que Lázaro sairia do túmulo e ainda assim chorou. Então não permita que ninguém diga que você chora porque não creu o suficiente. Às vezes você chora justamente porque ama, porque espera, porque sente, porque o seu coração não se transformou em pedra. Jesus chorou. E existe algo ainda mais profundo. Deus não enviou alguém para chorar com você. Não mandou um mensageiro à distância, não delegou a sua dor ao outro. Veio Ele mesmo, em pessoa, com olhos humanos capazes de se encher de lágrimas, com peito humano capaz de estremecer, com voz humana capaz de perguntar: onde o pusestes? O Deus eterno caminhou até um túmulo e permitiu que suas lágrimas caíssem sobre a terra. Por isso, as suas lágrimas têm companhia divina. Você não está chorando sozinho no universo. Você não está chorando sozinha em um quarto fechado enquanto o céu observa de longe. O Filho de Deus conhece o caminho até um túmulo. Conhece o peso de uma despedida. Conhece o silêncio que fica depois de uma perda. Conhece o olhar daqueles que não entendem por que Deus permitiu que algo doce tanto. E antes de ressuscitar, acompanhou. Essa é a ternura de Cristo. Primeiro chora, depois chama. Primeiro se aproxima, depois age. Primeiro entra na ferida, depois fala vida, porque a dor compartilhada pesa de maneira diferente. Quando alguém santo se senta com você dentro da dor, a dor não desaparece imediatamente, mas deixa de ficar sozinha sobre os seus ombros. Já não é mais você carregando tudo sozinho. Cristo está ali, sustentando com você aquilo que você não consegue sustentar por inteiro.
Hebreus 5:7 diz que Cristo, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, foi ouvido. Jesus não apenas viu lágrimas alheias, também derramou as suas, também clamou, também conheceu o peso de orar com a alma quebrada. Por isso, quando você se aproxima dele com os olhos molhados, não se aproxima de um Deus que não entende. Aproxima-se daquele que chorou antes de você, daquele que chora com você, daquele que um dia enxugará toda lágrima dos seus olhos. Olhe para a cena por dentro. As irmãs estão ali, feridas pela espera. As pessoas choram ao redor. A poeira se levanta suavemente sob os pés. Jesus para diante do lugar onde parece que tudo terminou. Seus olhos se enchem. Suas lágrimas caem antes de qualquer ressurreição. E essas lágrimas batizam para sempre o choro humano com dignidade divina. Por isso, você pode declarar devagar: o meu choro tem companhia divina. Quando eu choro, não estou sozinho. O Filho de Deus chora comigo. E também pode dizer: se Deus chorou, o meu choro não é fraqueza, é comunhão. Você não está saindo da fé quando chora diante de Cristo. Está entrando em um lugar onde Ele já esteve. Escute o seu sussurro. Chorei antes de você. Chorarei até enxugar todas as suas lágrimas. Não enviei um mensageiro. Vim eu mesmo. Não olhei para a sua dor de longe. Entrei na terra onde você chora. Não desprezo as suas lágrimas, porque os meus próprios olhos também conheceram o choro. E se Cristo chorou antes do milagre, veja o que aconteceu com uma mulher que continuou chorando do lado de fora de um túmulo quando todos os outros já tinham ido para casa. Número 12. Uma mulher que chorava do lado de fora ouviu o seu nome. Maria estava do lado de fora, chorando. Essa palavra pesa muito. Fora, fora do sepulcro. Fora das respostas, fora daquilo que entendia, fora da alegria que ainda não conseguia ver. Os outros já tinham ido embora, já tinham olhado, já tinham corrido, já tinham voltado para casa cheios de perguntas. Mas ela ficou, não porque tivesse tudo claro, ficou porque amava, ficou porque a dor, quando ama de verdade, às vezes não sabe ir embora tão rápido. E talvez você entenda essa cena mais do que gostaria, porque também sentiu que os outros seguiram em frente antes de você. Outros pararam de falar sobre o assunto. Outros voltaram às suas rotinas. Outros encerraram a conversa. Mas você ficou ali, junto de um túmulo emocional, junto de uma perda, junto de uma ausência, junto de uma pergunta que ninguém conseguiu responder. E talvez tenha pensado que continuar chorando era fraqueza. Mas em Maria, permanecer chorando foi fidelidade sustentada. João 20, 15 e 16 diz: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, pensando que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone. Olhe a ternura da ordem. Jesus não começa corrigindo a confusão dela. Não diz primeiro: Maria, pare de chorar, porque você não entende o que está acontecendo. Não a envergonha por não reconhecê-lo. Não zomba da sua dor. A primeira coisa que faz é perguntar: por que choras? Como se o ressuscitado, com toda a autoridade sobre a morte, ainda parasse diante de uma mulher quebrada para dar espaço às suas lágrimas. A validação vem antes do reconhecimento. Primeiro, por que choras? Depois, Maria. Porque Jesus não trata o seu choro como obstáculo para chegar até você. Ele trata o seu choro como o lugar exato onde deseja encontrá-lo. Ele não passa por cima das suas lágrimas para lhe dar uma resposta. Aproxima-se das suas lágrimas e dali pronuncie o seu nome. Deus chama pelo nome a alma que chora do lado de fora. Existe uma diferença profunda entre alguém ver você chorando e alguém dizer o seu nome com amor no meio do choro. Ser chamado pelo nome é deixar de ser apenas mais uma pessoa sofrendo em silêncio. É ser reconhecido. É sentir que Deus não está falando para uma multidão distante, mas com você, com a sua história, com a sua noite, com a sua ferida,
Qual aquela parte sua que pensou: ninguém sabe realmente onde estou por dentro? Maria pensou que estava falando com um jardineiro. Como isso é humano. Às vezes a dor embaça tanto a visão que você não reconhece Deus mesmo quando Ele está perto. Às vezes a tristeza faz você olhar por ressuscitado como se fosse um estranho. Às vezes Jesus está mais perto do seu choro do que o seu choro acredita. Mas os seus olhos ainda estão cheios de lágrimas e você não consegue distingui-lo. Até que Ele diz uma palavra. Maria não precisou de um discurso longo, não precisou explicar tudo de uma vez. Disse o nome dela, e naquele nome o luto começou a mudar, a confusão se abriu, o choro encontrou um rosto. A mulher que estava do lado de fora voltou-se para a própria vida, porque o nome dito por Jesus tem uma força que nenhuma explicação humana consegue imitar. Se o seu nome fosse Maria, naquele dia Ele teria chamado você. E mesmo que o seu nome seja outro, a verdade continua a mesma. Jesus sabe como pronunciá-lo, sabe desde antes do seu primeiro dia, sabe com a entonação exata que a sua alma precisa, sabe sem confundir você com ninguém. Você não é uma categoria para Deus, você não é mais uma pessoa triste, você não é mais um caso difícil, é você, com o seu nome, com a sua história, com as suas lágrimas. E olhe isto, a primeira pessoa que viu o ressuscitado foi uma mulher que chorava. O céu honrou o choro perseverante. A ressurreição revelou-se primeiro a alguém que não foi embora rápido, a alguém que permaneceu do lado de fora, chorando, buscando, insistindo com um amor que ainda não entendia o milagre. Salmo 126:6 diz: voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Maria foi chorando ao jardim, mas saiu com um feixe impossível. Tinha ouvido o seu nome na boca do ressuscitado. Por isso, não despreze a sua permanência no lugar do choro. Permanecer nem sempre significa estar preso. Às vezes, permanecer diante de Deus, mesmo chorando, é a antessala para ouvir a sua voz de uma maneira nova. Deus aparece onde o choro persevera. Não porque as suas lágrimas o manipulem, mas porque o seu amor ferido continua buscando o único que pode responder. Escute este sussurro de Cristo para você. Estou mais perto do seu choro do que o seu choro acredita. Eu sei o seu nome. Sei desde antes do primeiro dia. Não confundi você com ninguém. Não passei adiante quando você ficou do lado de fora. Não desprezei as suas lágrimas quando os outros já tinham ido embora. Estou aqui pronunciando o seu nome com amor. Diga devagar, o meu choro persistente é a antessala da voz de Deus. Quando Deus pronuncia o meu choro se transforma em louvor. Porque o mesmo Jesus que chorou diante de um túmulo, também apareceu diante de outro túmulo para chamar pelo nome uma mulher que chorava. Deus chama pelo nome a alma que chora do lado de fora. E o que acontece com seu nome? E se Deus chama pelo nome, deixe-me mostrar a você quando o frasco será enxugado para sempre. Número 13. O frasco não se enche para sempre. Vem um dia de enxugar. O frasco se enche hoje, mas não ficará cheio para sempre. Essa é uma verdade que a sua alma precisa ouvir com cuidado, porque há momentos em que a dor parece não ter fim. Você chorou ontem, chorou antes, chorou em temporadas que ninguém conhece. E quando olha para frente, às vezes se pergunta, sempre será assim? Sempre vou ter que carregar essa umidade nos olhos? Sempre haverá uma lágrima esperando o momento de cair. A resposta de Deus não nega a sua dor, não a minimiza, não diz que hoje não dói, mas levanta os seus olhos para um dia que está vindo. Um dia em que não haverá mais necessidade de frascos, um dia em que nenhuma lágrima precisará cair. Apocalipse 21:4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que promessa profunda! Não diz que o tempo secará suas lágrimas, não diz que a distância as apagará, não diz que você aprenderá a escondê-las melhor. Diz: Deus limpará toda lágrima. Limpará. Esse verbo tem mãos, tem proximidade, tem um rosto inclinado.
Enxugar não é o mesmo que deixar o vento secar. Enxugar não é esperar que a lágrima desapareça sozinha. Enxugar é se aproximar o suficiente para tocar o rosto. É olhar nos olhos de alguém que chorou demais e passar a mão com ternura sobre aquilo que o mundo não conseguiu curar. É isso que Deus fará com você. O frasco se enche hoje, o céu o esvazia amanhã. Não porque as suas lágrimas não importem, mas justamente porque importam demais para permanecerem para sempre. O que está guardado no frasco não é eterno. A dor não é eterna. O túmulo não é eterno. A ausência não é eterna. A ferida não é eterna. O que é eterno é a alegria que vem depois. O que é eterno é a presença de Deus sem interrupção. O que é eterno é aquele dia em que o Pai tocará os seus olhos e nenhuma lágrima voltará a cair daquele mesmo lugar de dor. Isaías 25:8 já havia dito isso com a mesma esperança. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Todos os rostos. O seu também. O rosto que aprendeu a sorrir enquanto por dentro sangrava. O rosto que se lavou rápido antes de sair para que ninguém perguntasse nada. O rosto que se escondeu no travesseiro. O rosto que olhou para o teto de madrugada, perguntando quanto mais conseguiria suportar. Deus não apenas conhece o seu rosto. Um dia, Ele o tocará para secar o último vestígio que a dor deixou nele. A promessa não remove a dor de hoje, mas a coloca dentro de um quadro maior. E isso muda muita coisa, porque quando uma lágrima cai sem esperança, ela parece um fim. Mas quando cai dentro de uma promessa, se transforma em uma estação da caminhada. Ainda dói, ainda pesa, ainda molha a alma, mas já não governa toda a história. O final já foi escrito, e quando o meio da história dói, você precisa se lembrar do final. O final diz que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. As primeiras coisas passaram. Essa frase é como uma porta aberta para um mundo onde aquilo que hoje persegue você já não poderá entrar. Ali não entrará a ansiedade da meia-noite. Ali não entrará a ligação que partiu você por dentro. Ali não entrará a perda que ainda visita sua memória. Ali não entrará a culpa. Ali não entrará a solidão. Ali não haverá um travesseiro encharcado. Ali não haverá um coração esperando consolo, porque o próprio Consolador estará diante de você. E enquanto esse dia não chega, Deus não abandona você no meio do caminho. Ele não diz de longe, aguente até o fim. Ele caminha com você agora, recolhe agora, guarda agora, conta agora, sustenta agora, mas também promete que aquilo que hoje Ele recolhe não será necessário para sempre. O frasco faz sentido na noite, mas o dia final traz algo maior que um frasco. Traz a mão de Deus sobre os seus olhos. Por isso você pode dizer à sua alma, o meu choro tem data, o enxugar de Deus é eterno. O que hoje me encharca, um dia Deus secará com suas mãos. Não diga isso como alguém que foge do presente. Diga como alguém que se agarra à última palavra do céu, porque a sua dor não tem a última palavra. A sua perda não tem a última palavra. A sua noite não tem a última palavra. A última palavra pertence ao Deus que se inclina sobre os quebrantados e diz, não mais. E escute este sussurro do Pai para você. Aquilo que hoje você chora tem prazo de validade. O meu enxugar é a última palavra. Eu não solto você no meio do caminho. Não deixo você andando sozinho entre as suas lágrimas e a minha promessa. Eu estive com você quando chorou em segredo, estou com você enquanto o frasco se enche. Estarei com você quando chegar o dia em que minhas mãos secarão para sempre aquilo que ninguém conseguiu secar. Suas lágrimas não serão a sua eternidade. A sua eternidade será a minha presença. A sua dor não escreverá o último capítulo. Eu também escrevo o final. E no meu final, meu filho, minha filha, não haverá mais choro. O frasco se enche hoje, o céu o esvazia amanhã. Mas antes desse dia sem lágrimas, há um livro aberto com a sua história. Permita-me contar o que está escrito nele. Número 14.
Há um livro onde estão escritos os seus dias sem testemunhas. Há um livro diante de Deus onde estão escritos os seus dias sem testemunhas. Não apenas os seus grandes dias, não apenas as suas vitórias visíveis, não apenas as orações que alguém ouviu ou as lágrimas que alguém conseguiu enxugar. Também estão escritos aqueles dias que passaram em silêncio, aqueles dias que ninguém soube interpretar, aquelas noites em que você continuava respirando, mas por dentro sentia que algo estava se desfazendo. Salmo 56, 8 não fala apenas de um frasco. Diz: contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro. Veja a ternura de Deus nessa dupla imagem. Um frasco para guardar o que caiu dos seus olhos. Um livro para escrever o que atravessou a sua alma. Deus não guarda a sua dor de uma única maneira. Ele a conserva como lágrima e a registra como história. Ele a sustenta e a escreve. Ele a recolhe e a lembra. E isso muda tudo, porque você viveu dias que ninguém anotou, dias em que se levantou sem forças e ainda assim continuou. Dias em que engoliu o choro para não preocupar ninguém. Dias em que fez o que precisava ser feito com o coração quebrado. Dias em que não houve aplausos, não houve testemunhas, não houve uma pessoa dizendo: eu sei o quanto isso custou para você. Mas Deus sabia, e aquilo que Deus soube, Deus escreveu. O que o mundo não lembrou, o céu escreveu. Malaquias 3,16 diz: então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele. Que frase profunda! Um memorial escrito. Não um livro de esquecimento, não um livro de indiferença. Um livro onde Deus deixa registrado aquilo que tem valor para ele. E se Deus escreve aquilo que os outros não viram, então a sua história não terminou só porque ninguém a conheceu. Talvez existam pessoas que esqueceram o que fizeram com você. Talvez alguém tenha seguido a própria vida como se nada tivesse acontecido, enquanto você ficou carregando consequências que nunca pediu. Talvez a sua família não tenha entendido. Talvez seus amigos não tenham estado presentes. Talvez quem deveria cuidar do seu coração não o tenha cuidado. Mas escute isso com calma. Aquilo que as pessoas esqueceram, Deus lembrou. O que os outros minimizaram, Deus escreveu. O que ninguém defendeu, na terra está diante do céu. A memória de Deus não é fria. É uma memória que cuida. É uma memória que faz justiça no tempo certo. Você não precisa viver desesperado tentando provar cada ferida, explicar cada detalhe, convencer todo mundo de que a sua dor foi real. Há um leitor eterno que conhece a sua história sem que você precise exagerá-la ou enfeitá-la. Ele sabe onde a ferida começou, sabe quanto tempo a noite durou, sabe qual palavra partiu você por dentro, sabe qual silêncio doeu mais que uma ofensa. Atos 10, 4 diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Há coisas que sobem diante do Pai e permanecem como memória. As suas orações sussurradas, seus atos de obediência, quando ninguém estava olhando, sua maneira de continuar crendo com lágrimas nos olhos, sua decisão de não endurecer o coração, mesmo quando a vida deu motivos para isso. Nada disso se perdeu. Tudo isso está escrito. E aquilo que Deus escreve não pode ser apagado pela tinta humana. Ninguém pode entrar no livro de Deus e riscar o seu nome. Ninguém pode apagar uma lágrima que o Pai decidiu registrar. Ninguém pode reescrever a sua história para fazer você acreditar que não doeu, que não importou, que não foi grave, que não valia a pena lembrar. O que está escrito no céu é a verdade final, não a opinião de quem feriu você, não o silêncio de quem não o defendeu, não a versão incompleta de quem viu apenas uma parte. A verdade final está nas mãos do Deus que viu tudo. Imagine esse livro aberto nas mãos do Pai, páginas cheias de linhas pequenas, cada linha com o seu nome, cada linha com uma data, cada linha com uma lágrima que não se perdeu. Há noites escritas ali, há fugas escritas ali, há orações sem voz escritas ali. Há momentos em que você pensou que ninguém estava olhando, mas o céu estava escrevendo.
E Deus sussurra para você: o seu nome e o seu choro estão no meu livro. Ninguém pode apagá-los. O que a sua família esqueceu, eu me lembrei. O que os seus amigos não souberam, eu vi. O que você não conseguiu explicar, eu entendi. O que o mundo descartou, eu guardei. Por isso você pode dizer hoje, com uma calma nova: os meus dias sem testemunhas estão escritos no livro de Deus. A minha história tem um leitor eterno. Você não está perdido em uma vida sem registro. Você não é uma ferida solta no tempo. A sua história está diante do Pai. O que o mundo não lembrou, o céu escreveu. E agora que você sabe sobre o frasco e sobre o livro, resta apenas uma coisa a fazer: sair daqui com a alma livre do peso que carregava quando entrou. Número 15. Saia daqui com a alma desocupada do peso. Agora você pode sair daqui mais leve. Não porque tudo mudou do lado de fora. Não porque a resposta completa já esteja em suas mãos. Não porque a dor desapareceu como se nunca tivesse existido. Você pode sair mais leve porque já não precisa carregar sozinho aquilo que Deus já recebeu. Há um frasco, há um livro, há uma mão divina que recolhe, há um Pai que se lembra. E quando a alma entende isso, algo começa a se desocupar por dentro. Talvez você tenha chegado até este momento com uma mochila invisível nas costas. Uma mochila cheia de noites, de nomes, de perguntas, de palavras que nunca disse, de lágrimas que escondeu, de cansaços que não soube explicar. E durante muito tempo você caminhou como se essa mochila fizesse parte de você. Você se acostumou ao peso, aprendeu a sorrir com ele, aprendeu a dormir mal com ele, aprendeu a seguir funcionando com ele. Mas hoje, Deus não está pedindo que você a carregue melhor. Ele está te convidando a soltá-la nas mãos dele. Porque sair do lugar de choro nem sempre significa fugir. Às vezes, sair significa semear. Significa dar um passo com o coração ainda sensível, mas já não escravizado pelo peso. Significa caminhar sem negar que você chorou, mas também sem permitir que o choro seja sua única identidade. Significa dizer: sim, isso me doeu. Sim, eu chorei. Sim, houve noites difíceis, mas as minhas lágrimas não ficaram jogadas no chão, foram guardadas, foram escritas, foram semeadas. Salmo 126, 5 e 6 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Veja a imagem uma última vez. A pessoa não está parada chorando para sempre. Ela vai andando. Ela vai chorando, sim, mas vai andando. Leva a semente na mão. Não leva apenas dor, não leva apenas perda. Leva algo precioso que Deus pode usar para produzir vida. Isso é você depois de todo esse caminho. Não alguém destruído, não alguém vazio, não alguém que só tem feridas. Você é alguém que ainda carrega semente. Talvez suas mãos tremam, mas carregam semente. Talvez seus olhos estejam úmidos, mas carregam semente. Talvez sua voz esteja cansada, mas dentro de você há algo que Deus ainda não terminou de trabalhar. E essa é a sua certeza. O que você deixa hoje no frasco não volta como peso, volta como feixe. Nem sempre como você imaginou. Nem sempre na forma que você pediu, mas volta transformado pelas mãos do Pai. Volta como consolo, volta como maturidade, volta como ternura, volta como uma fé mais limpa, volta como uma força tranquila que não grita, mas permanece. Volta como a capacidade de um dia abraçar alguém e dizer: eu também chorei e Deus não me soltou. Segundo aos Coríntios 1, 3 e 4, chama Deus de Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, o qual nos consola em todas as nossas tribulações. Não diz em algumas, diz em todas. E esse consolo não fica preso dentro de você. Um dia, aquilo que hoje te alcança como bálsamo se tornará bálsamo para outro. A lágrima que hoje te pesa pode se tornar amanhã uma palavra que sustenta alguém. A noite que hoje você não entende pode virar uma lâmpada suave para acompanhar quem caminha por um vale parecido. Por isso você não leva mais a dor como antes. Você leva a certeza:
A certeza de que Deus viu, a certeza de que Deus escreveu, a certeza de que Deus escreveu, a certeza de que Deus recolhe e semeia. Descanse. Você não precisa sair explicando tudo. Descanse. Você não precisa convencer ninguém de que seu choro foi real. Descanse. Sua história tem um leitor eterno e seu choro tem um guardião fiel. Agora visualize esse momento. Você se levanta por dentro, não com orgulho, não com pressa, apenas com uma paz suave. Você deixa uma mochila invisível no chão. Já não a arrasta, já não a abraça como se fosse seu nome. Você a solta, depois vê esse frasco nas mãos divinas. Você não o toma de volta, você o deixa ali, porque o que está nas mãos de Deus está mais seguro do que na sua memória ferida. E você dá um passo, não em direção a um campo que você entende por completo, mas em direção a um campo que já está semeado. Talvez você ainda não veja a colheita, mas já não caminha vazio. Você sai orando com os pés, sai semeando com a respiração, sai levando dentro de si uma verdade que a dor não pode apagar. Saio com a alma desocupada do peso, a colheita está em andamento. Meu choro foi semente, minha saída é semeadura, meu amanhã é feixe. Escute o último sussurro do Pai para esta parte do caminho. Vai em paz, eu fico com o que pesava. O que você deixou em mim, eu cuido até o seu feixe. Não volte a carregar o que já colocou nas minhas mãos. Não volte a chamar de perda o que eu chamei de semente. Caminhe, filha, caminhe, filho. Eu recolho o que cai, escrevo o que ninguém viu e faço germinar o que você me entregou chorando. Voltas-te comigo ao lugar onde choravas em segredo. Mas desta vez havia uma testemunha. Houve um frasco, houve um livro, houve um Deus que se inclinava contigo, não sobre ti. Que o Senhor te abençoe com o seu olhar que conta cada lágrima sem se cansar. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua noite, enfaixando o que o mundo deixou aberto. Que o Senhor levante o teu rosto como quem ergue uma filha amada e te dê uma paz que não precisa de explicação. Sai agora deste momento sem pressa. Se o choro voltar, não lhe feches a porta, abre-a ao frasco. Se o silêncio de Deus regressar, já não o confundas com ausência. É atenção. E se quiseres continuar a caminhar junto destas palavras da Escritura, sabes onde nos encontrar. Que a tua alma descanse esta noite no pastor que chora contigo. Amém.